Oi para você, bem-vindo, que bom ter você aqui no Hope Hour. Eu sei, a gente é novo por aqui, às vezes você não está me reconhecendo, falando, poxa, mas não era o Wagner? Cadê o Wagner? O que aconteceu com o Wagner? Pois é, o cenário está diferente, a apresentadora está diferente, porque a gente tem uma temporada de férias pela frente. A estreia foi sobre oração, foi o episódio da semana passada, e agora eu estou aqui para dar continuidade nessa série. Nós vamos ficar juntos aqui por várias semanas, enquanto o Wagner faz uma pausa, descansa um pouco e eu comando aqui o Hope Hour, combinado? Sou a Vasti Lauer, sou jornalista mineirinha e apaixonada pelo Novo Tempo. Então, foi um prazer enorme quando eu recebi esse convite de me juntar aqui a vocês no Hope Hour, nesse podcast que eu já participei para contar um pouquinho da minha história e hoje eu venho para contar outras histórias. A missão é a seguinte, é a gente falar sobre disciplinas espirituais e também sobre o fruto do Espírito. Eu espero que você goste muito, que seja uma bênção na sua vida. Posso te dizer pelo primeiro episódio que essa série promete muito. Essa temporada de férias promete muito. Nós estamos de férias aqui no Hope Hour, mas de férias com Deus, não de férias de Deus. Aqui é o contrário. Esse tempo de férias é tempo da gente se aproximar ainda mais e buscar ainda mais a palavra de Deus. Te falei que na semana passada a gente falou sobre oração, né? A gente trouxe essa disciplina espiritual e hoje a gente vai falar sobre meditação, que é uma outra disciplina espiritual. Será que ela casa também com a oração? A gente está dando continuidade aqui. Vamos saber tudo sobre isso. O que é esse meditar com base bíblica? Como a gente medita com base na palavra de Deus? O que a Bíblia nos diz sobre meditação? Que informações a gente pode tirar desse livro precioso sobre isso? E que benefícios a gente pode receber com isso? Além de falar sobre meditação, a gente também vai falar sobre paciência. Nessa jornada para entender melhor o fruto do Espírito na sua totalidade, a gente vai se aprofundar na paciência. Tá te faltando paciência aí? Você anda pedindo paciência? Será que meditação e paciência se conectam também? Todas essas respostas a gente vai buscar agora, nesse momento, com a ajuda de um convidado especial, um pastor, o pastor Fábio Ribeiro de Sá, que é mineirinho feito eu. Sou mineiro também, bom estar com vocês aqui, Vasti. Boa tarde para você, boa noite, para hora que estiverem assistindo aí, não importa. Cada um ouve num abraço para momento, todos. né? É isso aí. Mineirinho de Poços de Caldas, pastor, há quantos anos já no ministério, pastor? Então, Vasti, completou em dezembro, agora passado, 19 anos. 19 então, 19 anos já é um bom tempo, já estou na metade da caminhada, diríamos assim, né? Ainda tem muita água pela frente, serão por aí 35, 36 anos, então é mais ou menos isso, 19 anos. E está sendo uma benção. Está sendo uma benção, experiências marcantes, voltar aqui a Novo Tempo é uma experiência realmente muito boa, né? Tivemos uma parte do período aqui na Novo Tempo, foi muito legal. Eu ia falar que às vezes as pessoas podem estar dizendo, eu conheço o pastor. Talvez um outro conheça, de uma temporada aqui também na Novo Tempo, uma bela de uma temporada aqui na Novo Tempo, né? Onde também trabalhou, participou do Hope Hour já em outras edições também. Em outros momentos também, foi muito bom, foi um prazer estar aqui. E a gente tem outra similaridade, que além de ser mineirinho, o pastor também é jornalista. Jornalista também, exatamente. Antes de formar em teologia, 2 anos antes, né, formei em 2004 em jornalismo, depois teologia, foi no NASP, né, para quem conhece o NASP, né, a Universidade Adventista que fica aqui no interior de São Paulo, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, e foi uma experiência muito marcante para mim. Então, coisas que eu gosto, a área de humanas, falar ao coração, e são os desafios que a gente tem pela frente, mas muito bons. Falar para pessoas é muito bom. Muito legal. O pastor está nessa caminhada aí da teologia junto com a esposa. Ele é casado com a Ana Carolina de Sá, tem 2 filhos, o Vitor e o Diego, 2 menininhos. 2 meninos. O Vitor completou 16 anos agora e o Diego vai fazer 13 anos, naquela fase assim de adolescente, mas assim, são nota 10. Nota 10. A Deus, nota 10. O que desafia mais, a teologia ou a paternidade? Eu acho que a paternidade, a teologia se é mais, por um lado ela é mais técnica, ela é mais subjetiva, agora a paternidade é aquela questão mais prática ali, né? Eu vi que você tem 3 filhos, você mencionou que tem 3 filhos, né? Uma vez eu vi uma história que diz assim, já que você mencionou o assunto, né? Quando você tem um filho, você tem um desafio, né? Quando você tem 2 filhos, no teu caso tem 3, daí você pensa depois, mas quem tem 2 filhos tem 3 desafios. Por quê?
Tem que saber lidar com um, Ah, tem que saber lidar com o outro e tem que saber lidar com os dois juntos, o Ai. relacionamento dos dois, porque você não pode agradar mais um do que o outro, tem que saber. Então, assim, são desafios, né? então é Mas é só uma benção também. multiplicando. Só multiplicando. Agora Mas as bênçãos tem também. 3 filhos, aí você vê como é que é, né? Desafios Vai maiores. chegar aí. lá, não? Não, paramos. Já. Parou, tá bom. Chega. Muito bem, pastor, nós vamos falar sobre meditação, Uhum, né? O meditar na palavra de Deus, porque existe uma forma de meditar uhum. fora do meio religioso, né? Existem formas diferentes de meditar. Mas Aham. tem uma forma que a Bíblia nos ensina a meditar. Tem uma forma de meditar na Bíblia. E tem uma meditação de um senso comum ou uma meditação de práticas esotéricas. Tem outro estilo de meditação Uhum, também. uhum. Hoje a nossa meditação é a meditação bíblica. Tá. Conta pra gente definir primeiro o que é essa meditação. Então, na verdade, assim, quando a gente ouve falar de religião, de um modo geral, as religiões, todas elas trabalham um pouquinho com esse aspecto de meditação, como você mencionou, né? E a religiosidade cristã não é diferente, né? Mas existem algumas características. Normalmente, você pega um budismo, um hinduísmo, que são linhas mais espiritualistas ali, elas têm uma tendência de que a meditação seja algo mais interior, introspectivo, e você refletindo sobre sua vida, sobre sua experiência, é basicamente, estou resumindo aqui, né? Quando a gente traz para o cristianismo, também tem uma questão interior. Tem um aspecto. É bom a gente tirar um tempo para a gente pensar. Acho que todo mundo concorda aqui que às vezes você precisa de uns 5 minutinhos no dia, no final do dia, né? Quem tem filho, quem não tem, não sei qual a idade que você tem aí, mas você tirar aquele tempinho para você pensar, refletir e tal. Respirar, né? Tal, e ter paciência, né? Já que o tema também é esse. Mas qual que é o detalhe? Essencialmente, o cristianismo é uma reflexão não só interior, mas uma reflexão da palavra de Deus, de um contato com Deus, de uma busca a Deus, de tentar ouvir a voz de Deus. E esse eu acho que é o grande diferencial do cristianismo. Não só interiorizar, mas buscar em Deus uma experiência com Ele e tentar de alguma maneira ouvir a voz dele, principalmente a partir da palavra dele também, né? Esses são os aspectos que a gente percebe na questão da diferença da meditação cristã, de um modo Uhum. geral, para outras meditações. Mas eu queria até aproveitar e falar algo também, né? A gente está vivendo uma sociedade muito inquieta, né, Vasti? Então, assim, as pessoas... eu moro em São Paulo atualmente, na capital. E de vez em quando eu rodo para o interior, as pessoas estão em todos os cantos do Brasil e do mundo aqui também, sabem a diferença. Você vai no interior, até o ritmo da caminhada das pessoas é um pouco diferente, entendeu? As pessoas andam mais devagar. E você que está num ritmo ali em São Paulo capital, por um lado, eu sou mais inquieto por natureza ali, eu fico até, vou ser sincero, até incomodado, às vezes, de pessoas mais lentas e tal. Porque você entra num ritmo, quanto maior a cidade, quanto mais intensa, então as pessoas vivem essa intensidade. Então, para quem vive essa intensidade hoje, é muito difícil você, às vezes, parar, refletir, meditar, mas eu acho que esse é o desafio que a gente tem diante de nós, né? A gente conseguir parar e ouvir mais a voz de Deus. As pausas que Deus nos pede, né? Exatamente. E a né? gente nesse ritmo frenético, né, Uhum. acelerado, às vezes a gente descuida da pausa, né? Exatamente. Valoriza demais Mas é a necessário, extremamente ação e a necessário. atividade e não valoriza o respirar, né? Exatamente. Esse parar. Bom, tá bom. Então a gente começou bem, a gente já começou aqui definindo qual que é a linha dessa meditação Aham. que a gente vai trazer aqui Uhum. no Hope. Então eu acho que esse é um bom momento para eu dizer para você não parar por aqui essa conversa. Você já viu, né? Esse é o caminho que a gente vai seguir, mas tem muito para a gente aprofundar dentro desse estudo. Então fica com a gente. Se é a primeira vez que você está tendo contato aqui com o canal, com o Hope Hour, então se inscreve no canal. Ou se você já é um querido que está aí sempre com a gente, que bom ter a sua companhia, viu? Comenta, compartilha bastante, faz esse conteúdo chegar a vários lugares. A gente está sempre aqui com episódios inéditos, trazendo temporadas, trazendo convidados, pensando em como melhorar, como trazer mais informação, como te ajudar, né? Te trazendo companheirismo e outras histórias que vão fortalecer a sua caminhada e te ajudar nessa caminhada de vida também. Então é um prazer ter você por aqui. Pode seguir a gente também nas redes sociais, a gente está lá também. No Instagram é o @HopeHourNT. E aí por lá você fica sabendo das curiosidades, você fica sabendo do que está vindo, a agenda, né? Para saber quem são os convidados do mês, das temporadas. Também tem aqueles recortes, aqueles trechinhos, né? Que são tão bons para a gente compartilhar.
Então segue a gente lá, fica por dentro de todo o conteúdo e acompanha aqui esse episódio de hoje, que tá muito legal. Vamos falar de meditação e vamos falar de paciência. O senhor falou que às vezes falta tempo para esse parar, né? E aí nesse tempo, nessa falta de tempo para parar, às vezes sobra impaciência também. Na verdade, assim, o que eu penso? O ritmo que a gente tem impõe algumas coisas que faz com que a gente acaba se esquecendo de dar essa pausa, né? Tem gente que acorda 5 da manhã, dorme 10 da noite, meia-noite, aquela loucura toda. Mas é necessária essa pausa, é necessária essa importância de um tema ali. Eu gosto de pensar em algumas experiências da Bíblia, né? Deus normalmente ele fala com a gente e ele utiliza alguns processos para falar com a gente, né? Vou pegar um exemplo aqui que a maioria conhece, a história de José do Egito, né? Normalmente a gente olha para a história dele e a gente fala assim, olha, ele teve sucesso, ele teve o resultado daquilo, ou foi uma pessoa promissora no final da vida dele, ali quando ele se tornou governador do Egito, você lembra dessa Ele só história? vê a glória lá, né? A glória lá, né? Então assim, é uma pessoa próspera, ele foi próspero lá. Não, mas no processo da vida dele, ele teve crescimentos. Então, quando ele estava ali dentro da prisão, ele foi abençoado, abençoou outras pessoas. Quando ele estava mesmo na casa de Potifar lá, que foi o chefe dele, ele plantava e a planta crescia. O que eu quero dizer com isso relacionado a esse tema nosso? Existe um processo que Deus trabalha com a gente, não é só no final. E a gente precisa dessa pausa para Deus trabalhar com a gente também, através da fala de Deus. Quando a gente para e lê a Bíblia, a gente ora, Deus está trabalhando alguns processos na nossa vida. Como eu mencionei para você, a gente está vivendo uma sociedade intensa, as pessoas não têm paciência. Eu sei que a gente está numa rede social agora, mas deixa eu falar uma coisinha aqui, né? Por exemplo, hoje a gente vê os YouTubers, os influencers, e é legal. Isso é importante e é interessante que a gente divulgue mesmo. Mas já percebeu como é que a sociedade de hoje, ela não tem muito paciência para o resultado? Ela fala assim, poxa, esse influencer aí, o cara de repente tem 1 milhão de seguidores em menos de um ano, eu quero isso. A juventude de hoje, a adolescente de hoje, mesmo a sociedade dos mais velhos de hoje, fala assim, poxa, cara, para que eu vou ter que fazer uma faculdade? Para que eu tenho que aprender determinadas coisas num processo da vida para depois conquistar? Eu posso conquistar rapidamente. Mas o trabalho de Deus é um trabalho, muitas vezes, lento. Né? Como criar um filho, dia a dia. O dia que você não rega a florzinha ali, ela vai secar. Então, Deus trabalha dessa maneira. Eu acho que o grande desafio nosso hoje é a gente aprender a ter paciência com o processo da vida, que é natural, que é bom para o nosso crescimento, entendeu? E a gente vê a história de José, de tantos personagens na Bíblia que nos ensinam isso, que é muito importante. Gostei disso, ter paciência com os processos da vida. E por falar em processos da vida, queria te convidar para tomar um suco. Um suco diferente aqui. O que foi processado, em falar em processo aqui dentro? Por falar em processo, tem que adivinhar o né? que é isso aqui ou não? Dá uma agitadinha. Ou eu já sei o que é, verdinho. Não, é para adivinhar. Assim, só de olhar, o senhor acha que sabe? Eu acho que eu já tomei alguma coisa Sua parecida visão com isso tá aqui. Eu acho que não tá tão difícil, não. Não, vamos ver, né? Vai, vamos lá. Eu acho, vou chutar. Eu acho que tem couve. Resposta errada. Não tem couve? Não tem. Laranja tem. Viu verde, falou, é couve. Não, mas peraí, então... Laranja tem. Laranja tem, que eu sinto gostinho de fundo. Então o verde não é couve? Não. O que mais que tem verde? Vai. Que é verde, Tem né? muita coisa verde. Grama, alface, rúcula. Não é essas coisas. É coisa de suco. Verde, suco verde. Suco verde. Limão não é. Diz que dá a casca. força esse verdinho aí. Espinafre? Espinafre? Tem espinafre. Aí tem uma fruta também. Reconheceu a fruta aí ou não? A fruta que eu reconheci é a laranja aqui, por enquanto. É verdade, Você já que tem falou em casa, o laranja. que você acha que pode ser? Uma outra fruta. Gente, Tem eu vou tomar... manga. Vai tomar tudo e não vai descobrir, Tem manga? né? Tem manga. Ah, Vou nem é? te perguntar o último ingrediente, então, porque se não sentiu a manga, esse Então último é o são mais 4 difícil. ingredientes? Então, 4 ingredientes. Manga, você vê que eu sou ruim, eu só adivinho laranja. espinafre e Ó, você que tem cara de laranja, é só laranja que tem aqui. o azedinho. Podia ter falado limão. Foi bem? Tá Foi bom. bem, pastor. Foi bem. Valoriza o processo. É o processo, faz parte. Então assim, Processo. laranja, espinafre, Manga e espinafre. manga. E e tem um outro ingrediente É aqui. fruta também?
Não, e é muito incomum. Esse eu nem vou falar para o senhor tentar Não é adivinhar não, que aquele o pessoal gosta, eu não assim, eu acho meio amargo, ele é bom para o sangue, eu esqueci o nome daquilo lá. Não, não sei, não lembro. tenho aqui um pouquinho de tahine, que é uma pasta de gergelim. Tahine, pasta de gergelim. E eu confesso para o Hum, senhor que eu também nunca tinha provado um suco com tahine. não, também não. Não, Sinceramente, foi pasta de novidade, foi novidade. novidade, mas E interessante. e Deve ser detox, né, possivelmente. eu vou te contar Se o não for, benefício pelo menos desse suco. mentalmente vai fazer bem pra mim, Não, eu vou te entendeu? contar o benefício desse Aham. suco. Ele é antioxidante, né, Uhum. e ele é protetor da visão. Protetor da visão. E Que aí foi legal que o legal. senhor trouxe o processo da vida, Aham. porque era exatamente a analogia que eu buscava fazer. Quando a gente medita na palavra de Deus, Uhum. Deus muitas vezes muda a nossa visão sobre os processos da vida. Uhum. Então, por isso, esse suquinho diferentão aqui, que é um protetor da visão, visão mesmo, para nossa retina, Aham. mas para a gente se lembrar que a Bíblia e as histórias que ela traz ali, quando a gente se dedica a estudar e aprender com elas, elas mudam a nossa visão sobre processos da vida. Então, é como lá na história de José que o senhor trouxe, Uhum. né? Uhum. A gente passa a não se preocupar só com aquele resultado final, mas a gente passa a viver a experiência, o processo inteiro Uhum. ali. Então, a visão é importante, não é? Ô, Vasti, deixa eu contar uma experiência rapidinha aqui, já que a gente tá batendo um Eu não papo. tô com pressa, o Eu senhor tenho tá? não, não, tá de boa, tá de boa. Tá bom. Uma coisa meio particular, né, eu falei que tem 2 meninos adolescentes ali, e o Vitor, o mais velho, 15 anos, que é aquela fase que a gente imagina, assim, mais desafiadora, acho que a maioria já passou por essa fase ou vai passar. Mas, ele estudou um semestre no internato adventista. Nesse último passado que terminou o ano agora, ele ficou em casa, e agora nesse novo ano estamos planejando aí como é que vai ser o processo nesse novo ano. Mas olha só, ele foi para o internato, voltou, e assim, a gente viu ele muito introspectivo no quarto, orando a Deus, buscando mais a Bíblia. E foi interessante a gente ver esse processo na vida dele, de ele ter tido uma experiência no internato, sozinho, sem pai e mãe, eh, tendo que resolver as coisas, formar conexões com pessoas, né. Hoje se fala muito em network, né, então aquele network com pessoas, você, assim, ter que se virar, porque não tem ninguém para fazer por você, a não ser você e Deus em alguns momentos. Depois voltar para casa. Então é interessante você eu estou dando um exemplo particular de casa, ver um filho amadurecendo ali e falando sobre tranquilidade, sobre ter paciência, eu percebi nele um menino mais paciente hoje. Por quê? Porque parece que ele entendeu um pouquinho o processo, mesmo nessa idade, e a comunhão que ele está tendo com Deus, eu vejo ele orando, lendo a Bíblia, e isso interioriza dentro do coração dele de uma maneira, pelo menos é o que eu percebi nele, de tal maneira que ele ficou uma pessoa mais sóbria, mais tranquila, mais Que paciente com as legal. coisas, na resposta com a gente, né. Eu estou dando um exemplo bem particular, mas que mostra que de fato a Bíblia e essa experiência de conviver com Deus, ela trabalha na gente de uma maneira que a gente fica mais tranquilo para as coisas, que a gente fica mais paciente com as coisas, porque Deus é quem trabalha isso dentro do nosso coração, né. Esse é um grande desafio, né. Eu não sei se eu seria a pessoa ideal para estar aqui hoje, estou tentando ser paciente, estou tentando crescer, né. Não sei se teria uma pessoa ideal nesse mundo, mas eu acho que o processo realmente é estar com Deus, e ele nos ajuda nessa paciência, Até entendeu. Jó perdeu a paciência, né, a Até gente Jó perdeu a costuma lembrar da paciência. paciência de Jó como sendo Paciência de Jó, muito grande, exatamente. então acho que faz parte da Moisés humanidade. ali também, como um líder tremendo ali, a gente olha para ele, também brigou com o povo ali, então todo mundo erra, né. Em alguns momentos a gente tem essa falta de paciência, mas no geral tem que ter essa continuidade, essa linha tênue de viver a vida um pouco mais paciente, é o desafio É nosso, eu bom acho. saber que a gente não é o ideal, porque daí a gente continua dependente da fonte, né, porque se tem o Exatamente. ideal se tem não, existe o ideal, mas é só a fonte. E até Paulo mesmo fala assim: "Olha, eu não considero que eu cheguei ao ideal", né. Eu não sou o que eu poderia ser ainda, eu estou num No processo que processo. Deus está trabalhando. É. E a gente olha Paulo como grande evangelista do Novo Testamento, homem que se converteu, que trabalhou com Deus. Então, quando a gente fala em paciência, Vasti, é até um desafio para todo mundo, porque, eh, muita gente pode pensar assim: "Poxa, mas será que de fato eu tenho Deus na minha vida como eu gostaria?" Porque eu não sou uma pessoa ainda tão paciente como eu gostaria de ser. Mas aí entra
a palavrinha que eu estou usando muito aqui, né? Mas o processo que Deus está trabalhando na nossa vida, inclusive de tornar a gente cada vez mais paciente também Inclusive a estando com Ele. persistência. Persistência nesse sentido. Persistência nisso. A gente trazendo as disciplinas, a meditação como uma disciplina espiritual e a meditação cristã, que é a meditação na palavra de Deus. E a gente tem uma outra disciplina que é o estudo da palavra. Uhum. Então, qual que é? Existe uma diferença? Qual que é a diferença de meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus? É tênue, mas existe? Eu vou trazer a partir da minha experiência, tá? Talvez um ou outro tenha uma visão diferente, né? Eu penso assim, ó, quando eu fazia teologia, era bem curioso que quando a gente tem a questão do sábado, nós somos adventistas, tem a questão de que a gente acredita que Deus tira um tempo pra gente estar mais intensamente com Ele, é aquilo que a gente já conhece, que acompanha, que sabe disso. Mas eu lembro que a gente estudava a semana inteira assuntos teológicos. Estudava a semana inteira e vários assuntos ali na sala de aula, mas a gente não pegava sábado para estudar esses mesmos assuntos. A gente deixava tudo de lado e lia outros temas da Bíblia. Então, existe um aspecto intelectual, um aspecto de conhecimento da Bíblia. Mas existe, em alguns momentos também, a necessidade da gente buscar a Bíblia como algo que faça sentido para nós como ser humano, como pessoa. Não quer dizer que quando você está estudando a Bíblia de maneira profunda, ou teologicamente, ou academicamente, aquilo não esteja servindo para você. Mas é algo mais para você formalizar ajuda para as pessoas, entender quem é Deus de fato, qual o sentido dele na vida. Mas existe um momento que a gente precisa de tirar a palavra de Deus para nós mesmos ali. Vou dar um exemplo. Aconteceu com um colega muito tempo atrás. Vocês já viram aquelas preciosas promessas, aqueles versinhos da Bíblia, né? Todo mundo, aquela caixinha de promessa lá. Acho que muita gente conhece. Eu lembro que esse colega ali, ele estava vivendo uma fase na vida dele muito ruim. Ele perdeu a mãe dele assassinada pelo padrasto e tal, na frente dele. E ele tirou um versinho da Bíblia que dizia assim, olha, o pão e a água nunca faltarão na tua botija, nunca faltarão na tua casa o alimento, né? E depois ele tirou um segundo verso, ele estava fazendo uma reflexão com Deus, um momento dele com Deus. E ele tirou um verso que fala assim, aquele que está em Cristo, ainda que morra, novamente viverá. 2 textos da Bíblia ali. O que eu quero dizer com isso? Existem momentos, não é usual você estudar a Bíblia lendo versinhos soltos. Você tem que estudar, se aprofundar. Isso é importante. Mas Deus usa também momentos isolados, em situações específicas, para falar com a gente, às vezes, através de um verso, de uma música, de um sermão, de uma pessoa. Então, eu acho que a gente tem que se aprofundar na palavra de Deus todos os dias como algo de crescimento racional, de conhecer que Deus é real, que Ele existe, que existe lógica em Deus. Só que existem momentos que a gente tem que tirar algo um pouco mais nosso, para o nosso coração, para sentir Deus conduzindo a nossa vida. É assim que eu procuro trabalhar nesses 2 momentos, e essa experiência tem sido, pelo menos para mim, muito boa. Não que seja totalmente separado uma coisa de outra, mas às vezes é importante você tirar um tempinho ali para você pensar como Deus fala com você. De uma forma mais contemplativa também, talvez? Exatamente. Mais contemplativa, aquele negócio assim, eu sou mais da noite e madrugada, tem gente que é mais da manhã. Então, assim, a gente estava até conversando antes de chegar aqui, né? Então, a hora que tá silêncio em casa, aí é o momento que eu consigo ouvir a voz de Deus. Aí é o momento que eu consigo, parece que 5 minutos ouvindo uma música ali fala comigo mais do que 3 horas durante o dia ouvindo uma música. Então, a gente precisa dessa contemplação da palavra de Deus, né? É como os salmos trazem pra gente? Exatamente, né? E os salmos, você falou uma coisa interessante, né? O salmo não é somente Davi fazendo uma oração para Deus. Isso a gente tem que colocar no nosso coração. Não é somente Davi ou uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, não é somente uma carta de Paulo para Timóteo. É a palavra de Deus falando com a gente, é a carta de Deus falando com a gente. Então, quando você abre o livro de Salmos, não é Davi chorando só para Deus. É Deus falando assim, eu quero falar com você agora. Então, a gente abre Apocalipse, não é uma carta às igrejas. É Deus falando com a gente. E é isso que fala. Então, se a gente não olha para... igreja, né? Eu agora. Então, quando a gente olha para a Bíblia, essa contemplação, a gente tem que entender que Deus, de alguma maneira, quer falar comigo, né? Naquele momento. Tem até um salmo que eu acho que combina muito isso, que é o Salmo 1, verso 2, que diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E aí você pensa, poxa, se na sua lei medita dia e noite,
não é o estudo daquele momento da leitura da Bíblia, porque a Uhum. gente não passa dia e noite na leitura da Bíblia. Então, como a gente medita dia e noite? É Uhum. no nosso pensamento, não é? Esse Exatamente. meditar é trazer Deus para nossa mente, para ocupar o nosso pensamento. E aí sim, ele pode fazer isso de dia e de noite, o tempo todo, aí não tem Exatamente. limite. E no começo, Vasti, a gente pode pensar assim que vai ser natural, um processo natural de querer ler a Bíblia, né? A gente, vamos ser sinceros, quem que tem vontade aqui, na sua grande maioria, a não ser que você esteja já No num processo. processo aí, né? Mas assim, de acordar de manhã e ler meia hora a É que não Bíblia é e da tal. Não é da natureza, natureza. Então, não é o desejo da inicialmente, carne, né? exatamente, inicialmente a gente tem que se forçar a fazer isso. Em que sentido? Não forçar, É mas tornar um disciplina, hábito, disciplina, disciplina. né? Disciplina. A gente tem que se disciplinar nossa mente. Aquela velha história, né? Falando sobre paciência. Senhor, me dê paciência. Então, segunda de manhã, eu vou acordar com uma paciência com tudo. Não, não é isso. Deus vai colocar situações que vão trabalhar em minha paciência. De repente, segunda de manhã, ele vai colocar um problemaço. Ah, essa aqui é paciência? Então começa a treinar, entendeu? Começa a treinar a tua paciência, que segunda de manhã vai um filho, um chefe, uma situação ali. Então a Bíblia é a mesma coisa, a gente não tem esse prazer inicial. Esse prazer é depois que a gente já está interiorizando aquilo em contato com Deus, mas a gente tem que se fortalecer e buscar isso como algo, você mencionou, didático ali, algo que tem que ser proporcional na vida. O papai conta uma história Ah, de uma situação que aconteceu com ele, estava numa loja, e aham. aí tinha uma criança mexendo em tudo, dando trabalho, e a mãe estava desesperada com aquela criança, e ela ficava: "Ai, me dá paciência. Ai, me dá paciência, me dá paciência". Aí ela olhou para o meu pai, assim, pedindo aprovação, né, "Tá Uhum. vendo como eu preciso de paciência?". Aí meu pai falou para ela: "Eu acho que você tá pedindo errado". Porque é exatamente isso, você tá pedindo paciência, então qual é a forma dele te dar? Tipo, Exatamente. ele tem que te Tá usando testar. tua filha pra testar e treinar você a ter E paciência, falou: né. "Você ainda não foi aprovada, então você vai continuar pedindo". É bem isso, né. Enquanto você não for aprovado, eu vou colocar sua filha pra testar a sua Vou paciência ali. colocar. Pastor, tem alguma você sugere alguma forma da gente começar, então, para buscar esse Uhum. prazer, essa contemplação, para meditar na palavra de Deus e isso trazer, um quentinho no coração mesmo, como a gente começaria? Ah, eu poderia dizer o seguinte: olha, começa em Gênesis, vai lendo toda a Bíblia, né, mas eu acho que cada pessoa se identifica com algo, né, ou com um formato, com um livro da Bíblia, né. Eu vou dar um exemplo meu. Eu me identifico muito com os livros de crônicas, primeira e segunda crônicas. O que tem a ver tanto livro? Porque é o seguinte, crônicas fala sobre, É a batalhas, primeira vez que eu ouço, inclusive. é, crônicas fala sobre batalhas em que Deus foi vitorioso com o seu povo. Então é assim, e toda vez que eu vejo, assim, a condução do livro de crônicas é Deus conduzindo o seu povo e o povo se tornando vitorioso depois. Deus conduzindo o seu povo e ele se tornando vitorioso. Então, para mim, ler isso é uma motivação É tremenda. muita É força, muita né. força, é o Deus que vence todas as batalhas, o Deus do impossível. Daí tem vários reis ali, você pode ler a história de vários Deus reis, é sempre guerreiro que Deus luta que pelo luta pelo povo. povo, quando é impossível, de repente Deus age. Eu gosto de ler essas histórias. Tem gente, mas a sugestão qual que é? Não necessariamente você lê crônica, mas você gosta de ler salmos, de repente fala ao seu coração, as histórias de Jesus, a trajetória dele. Então, no que diz respeito à leitura bíblica, eu acho que cada pessoa pode buscar aquilo que é mais conveniente. Outro detalhe, volto a dizer, é bom a gente começar amanhã com Deus, muito bom. Mas existem momentos que você tem mais facilidade para você passar mais tempo, até pelo seu tempo ou por sua característica. De repente, à tarde, de repente você pode passar mais tempo à tarde, mais tempo à noite com Deus. Eu acho que cada pessoa pode buscar o seu momento com Você Deus, pode né. começar com Deus, isso tem que começar, abrir o Começar, olho, abrir o olho. agradece, Uma né. vez, Vasti, eu ouvi aqui na Novo Tempo mesmo, eu voltei 2 vezes para Novo Tempo, foram experiências bem curiosas aqui, né. E eu lembro que uma vez, eu estava saindo, eu ia ser pastor de igreja, saí daqui para ser pastor de igreja, e um pastor conhecido chegou para pra um funcionário aqui e falou assim: "Cara, o pastor Fábio está indo embora, dá um conselho para ele só, ele vai ser pastor de igreja, só dá um conselho para ele". E eu não me esqueci desse conselho, ele falou assim: "Pastor, acorda de manhã, coloca a tua vida nas mãos de Deus e vai, porque em tudo ele vai te abençoar. Se você acordar de manhã, colocar sua vida nas mãos de Deus,
o resto ele vai te abençoar. Então, assim, é um conselho que eu daria para quem está acompanhando. Vale a pena você tirar outros momentos do dia? Sim, mas comece o seu dia, coloca a tua vida nas mãos de Deus, porque se você colocar Deus em primeiro lugar, as outras coisas Deus vai conduzir ao longo do dia, né? Essa é a experiência que eu acho que vale a pena no que diz respeito à meditação, a buscar a palavra de Deus em algum momento, em algum formato aí. A meditação pode vir ali na hora que as crianças foram para a escola, que de repente você tem à Sim, tarde um tempo exatamente. maior. Aham, Pode ser do seu hábito, da sua rotina, que se encaixe melhor meditar na palavra de Deus à noite. aham. Mas o começar Tem que começar, né? Para Deus conduzir o dia, para você errar menos, porque errar a gente vai errar, né? E tem gente que gosta, por exemplo, eu tô vivendo um momento da minha vida que eu tenho ouvido áudios sobre a Bíblia. Tem os aplicativos, tem aí os podcasts da vida ali. Então, com textos olha a da Bíblia, gente com aí. narrações. Aham. Para mim, às vezes eu prefiro, em algum momento, ficar parado e ouvir a Bíblia do que necessariamente ler a Bíblia. A Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, assim, eu ouço a palavra de Deus, não que eu não leia, mas tem gente que gosta mais de ler De ler. e tem gente que gosta mais de ouvir o texto bíblico. Então, o importante é a gente estar com É que Deus não tem uma ouvindo a fórmula, palavra né? dele, né? Eu Não acho tem que é uma isso. fórmula. A gente precisa se relacionar. E para se relacionar, não tem uma fórmula. E para ter paciência é relacionar com Deus, Também. né? Que ele nos ajuda a ter essa paciência que a gente tanto precisa e procura, né? Lá em Josué, eu tenho um outro verso para trazer aqui, que primeiro eu falei de Davi, né? E Uhum. da forma como ele queria meditar dia e noite. E aí vem Deus falando sobre meditação também. Tá lá em Josué 1:8, diz assim: "Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite." Então aparece a mesma expressão de Davi, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, o meditar não é um ato vazio. O Uhum. meditar tem tá embasado em alguma coisa, que, como diz aqui, é a palavra de Deus, né? É, não é você não pensar num nada, falar assim, ó, eu lembro que uma vez eu estava na sala de aula, eu fazia jornalismo em outra faculdade ainda, um professor chegou e falou, gente, esvazia a mente de vocês, não pensem em nada e vocês serão felizes, falou na sala de aula, né? Eu respeitei e em um determinado momento eu acabei saindo da sala por uma circunstância, mas eu fiquei pensando, poxa, legal, beleza, por um lado. Mas por outro, tem que ter alguma coisa para suprir a gente, para interiorizar o nosso coração, nossa mente, né? E a palavra de Deus que dá esse suporte para a gente, né? Somente a palavra de Deus é que nos dá essa força nesse momento de meditação. É porque meditar na palavra de Deus vai produzir na gente aqueles pensamentos que devem ocupar a nossa Exatamente. mente. E norteiam a gente, É, né? Senão a gente vai por nós mesmos. exatamente. Aí vamos para paciência. A gente já começou a falar dela aqui, Ah, mas vamos para a bendita paciência, uhum, né? A desejada e que às vezes eh, não vem assim da noite para o dia, né? É aquele uhum, fruto, é o fruto do Espírito e a gente precisa trabalhar nesse fruto do Espírito e receber isso pela graça. uhum. Porque se depender só da nossa natureza também, a gente vai ficar esperando a paciência, ela não vai vir, né? É graça. É Uhum. Deus que traz isso pra gente. É, a primeira coisa é o seguinte: Deus é a fonte da paciência, Deus é a fonte do amor, os atributos de Deus foram colocados em nós, né? Quando a Bíblia diz assim que nós somos criados à imagem e semelhança, mais do que simplesmente a imagem física, são os Não atributos, era né? só um rostinho bonito. Não, não é somente isso, né? É a gente ter a paciência que Deus tem, o amor que Deus tem, a compaixão. A gente vai perdendo isso e ao longo do tempo da história, o pecado fez com que a gente perdesse. Mas esse relacionamento com Deus nos ajuda a ter paciência. E você falou de Josué, eu me lembrei de um outro personagem da Bíblia também, para falar em paciência, né? Eu gosto muito da história de Jeremias, né? Jeremias, ele foi durante 40 anos profeta, e o profeta nunca era muito bem aceito, porque ele tinha que trazer o recado de Deus, e às vezes o recado era duro para o povo, puxava a orelha. Então, assim, ele ficou 40 anos lutando com o povo, lutava com os líderes, ele se sentiu sozinho muitas vezes. E aí, ele, num determinado momento do livro de Jeremias, é mencionado o seguinte: como que ele poderia ter paciência e paz e tranquilidade? Daí o texto diz assim: olhando para o passado e vendo como Deus conduziu ele até ali, e olhando para o futuro e vendo que Deus tinha planos para ele. Mais ou menos isso, entendeu? Sensacional. Então, o que que faz a gente ter tranquilidade hoje, paciência de certa maneira? Saber que se a gente está aqui hoje, se você está aí hoje, é porque Deus te sustentou até aqui.
Poxa, para que eu vou preocupar? Para que eu vou estar ansioso nesse momento, né? Só que a gente tem que trabalhar a nossa mente, porque a nossa mente é dura, ela nos engana, ela nos puxa para baixo. Mas é isso, pensa, poxa, é lógico que Deus conduziu cada detalhe até aqui. Mas olha para o futuro também e fala assim, Deus fala assim, eu tenho planos para você, de bem, não de mal, para lhe dar o fim que vocês desejais. Os meus planos são maiores e melhores que os seus. Então, quando a gente olha para o passado e vê, não fica baseado no passado, mas a gente vê a condução de Deus no passado e olha para o futuro, que foi o que Jeremias fez, ele mesmo sendo perseguido pelo povo, pelos líderes, ele tinha tranquilidade, ele tinha paciência. E eu acho que é isso que a gente precisa no mundo de hoje, confiar que existe um Deus que está conduzindo as coisas, e isso torna a gente mais calmo, mais paciente, É entendeu? porque essa paciência, às vezes, não é só essa irritação, né? Sim. Essa paciência pode ser não querer esperar pelos planos de Deus, pelas respostas de Deus, né? E torna a gente impaciente A também. gente não gosta de esperar, né? Eu não conheço ninguém que gosta de esperar. Ai, quero ficar na fila. Não, quero ficar na fila do banco. É uma delícia esperar os 9 meses da gravidez. É uma benção para a mulher, a gravidez, acredito, para que a mulher você foi mãe aí e tal. Mas assim, esperar nascer no 8º, no 7º mês, a barriga já começa. A paciência já não é tão simples assim, né? Então ninguém A gosta de gente esperar. espera bem porque a gente sabe o prazo, né? Sabe Que o não dá pra prazo. mudar. Exato. Esperar o almoço terminar quando você está morrendo de fome, né? Então, não é fácil, mas é necessário. É É necessário. necessário. O termo paciência, a palavra Aham. paciência vem de um termo grego. E aí, na nossa pesquisa aqui, a gente viu que esse termo está relacionado com, no significado, né? Longa paixão ou longa ira. Que é essa definição, pastor? Ajuda a gente aí com esse enigma. Você repete para mim. Vamos lá. Paciência, Paciência. que vem do grego, e no grego isso significava longa paixão ou longa ira. O que essa definição ensina pra gente sobre a verdadeira paciência que a gente é chamado para buscar? Olha, na verdade Difícil, né? é difícil, porque hoje, vamos mais uma vez voltando para a realidade de hoje. Hoje, as pessoas. Se tem um lugar que você percebe a falta de paciência e a ira das pessoas, se chama trânsito, né? Ali as pessoas se revelam, entendeu? Se alguém se esbarra com você na rua ali, no elevador, desculpa, mas no trânsito, se alguém te fecha, né? Então, assim, existe uma dicotomia ali entre paciência e ira. É muito conectada as coisas. Se a pessoa tem paciência é uma coisa, se ela não tem paciência, normalmente ela está irada. E o trânsito demonstra isso, né? E a paciência também, ela quebra a ira, de um modo geral. A gente percebe que, vamos voltar para o trânsito. Você está lá no trânsito, alguém está irado com você, fala, Te deram uma freada moço, hoje, pastor? desculpa. Na verdade, aquele trânsito de São Paulo é quase todo dia, ou eu Todo dia dando, tem. ou alguém, sem querer, né, ainda que seja, né? Mas assim, você tá lá e a pessoa brigou com você, se você trabalha com a paciência, a tendência é reduzir a ira da pessoa também, né? Claro que tem gente que às vezes está indignada, tal, mas se a pessoa, não, desculpa, perdão, errei. Se você consegue controlar a tua paciência, você consegue controlar a ira das pessoas também. Eu acho que existe uma conexão positiva no fato de ter paciência até nesse sentido, Talvez entendeu? seja como a gente lida, né, com essa longa paixão, ou seja, que é com Exatamente. algo que se prolonga ali, com essa longa ira. E como é que a gente se relaciona com isso, né? É um desafio pra gente, né? Mas Desafio. é somente realmente a presença de Deus que trabalha isso no nosso coração, né? E paciência é igual calma? Não, paciência é diferente de calma. Eu estava até pesquisando bastante um pouco sobre isso, né? Ó, vou ler aqui para você, tá? Tá. Paciência é a habilidade de esperar, tá? Quem gosta de esperar, a gente já falou que ninguém gosta. Mas calma é serenidade. Então tem gente que é calmo por natureza, é devagar por natureza, é mais lento, é mais sereno, tal. Mas a paciência, como a gente já mencionou, é a gente saber lidar com as expectativas, a gente saber aguardar, é um pouco diferente. Tem gente que é calmo por natureza, mas pode ser impaciente ao esperar determinadas coisas, né? Elas têm uma certa conexão, a linha é muito tênue, mas o que Deus trabalha em nós são os dois aspectos, tanto a calma, né, da gente procurar ter uma vida menos intensa em muitas coisas, e a gente ter a sensibilidade de saber que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu time também, né? Deus trabalha nesse aspecto da nossa vida. Eu acho que são essas duas as diferenças entre elas, Eu assim. gosto de pensar na paternidade e na maternidade Uhum. para falar sobre isso, porque
na calma, a calma parece que é meio na inércia, né? Uhum. E a paciência é como se ela exigisse uma ação. Então não dá, por exemplo, pensando na educação, né, das crianças, não dá para você simplesmente falar: "Não, vai melhorar com o tempo, paciência". Não, exige uma ação. Então você Uhum. precisa trabalhar, você precisa se relacionar com aquilo que tá te trazendo impaciência. Uhum. Então, talvez seja por isso a diferença, porque a paciência realmente exige algo de você, né, não é E, passiva. e você falou uma coisa assim, não sei quantos são casados, estão namorando, se alguém pensa em casar e tal, mas eu, quando eu era solteiro, eu sempre pensava assim: Deus vai colocar alguém na minha vida que se encaixe perfeitamente comigo, né? Minha esposa tá lá no fundo falando assim: ah, sou eu, não, mas não. Mas olha só, daí o que acontece? Vai se encaixar perfeitamente como nossa, né? Um certinho, ali, uma engrenagem e tal. Mas Deus normalmente não trabalha assim. Não que, não aconteceu com você. Não. Depois a gente vai amadurecendo, vai lendo, vai pesquisando, a gente percebe que Deus às vezes coloca algumas pessoas para confrontar a gente. Pra te melhorar. Pra gente melhorar. Porque quem disse que eu sou perfeito? Meu pai e minha mãe talvez achem eu perfeito, filhinho, e outros tantos achem aí e tal. Ah, meu filho. Cara, mas assim, se eu continuar talvez da maneira como eu tô até agora, talvez eu não alcance a salvação. E Deus tem que às vezes confrontar isso em mim. E qual é a pessoa mais fácil de A que confrontar? tá mais perto. Tá mais perto. E às vezes ele usa uma pessoa, usa os filhos, usa a esposa, usa o esposo. Então, eu acho interessante essa didática de Deus, a forma como ele trabalha, né? Ele coloca diante de nós pessoas, circunstâncias, para justamente trabalhar essa paciência em nós, né? Então, por isso que eu acho que uma pessoa que tem a oportunidade de ter um relacionamento com alguém, que tenha a oportunidade de ter filhos também, ela trabalha muito o caráter dela, ela trabalha muito o coração, e ela tem que ter paciência também. Tem que ter paciência, porque se relacionar com pessoas é paciência. Se não, acontece o que acontece com muita gente. Fala assim, cara, não, não dá e tchau, e não quero mais, vou partir para. E vai entrar num outro relacionamento, vai ter problema também, mas relacionamento nos ajuda a moldar o caráter e a paciência também, né? Pois é, e qual que é o benefício então? O que que todo mundo sai ganhando? No casamento, exercer a paciência traz benefício, dentro de casa, com a família, porque às vezes é exatamente com quem tá mais próximo da gente que a gente despeja a impaciência, né. A gente é o que a gente é ali na vida da pessoa, né? Mas o que que eu penso? O objetivo final de Deus é tornar a gente cada vez mais semelhante a Ele. Nós nunca seremos como Deus é, perfeitos como Jesus foi. Mas o nosso caráter é forjado, é moldado a cada dia. O objetivo dele é esse. Então, existem aspectos. Você perguntou qual que é o benefício, então. Eu acho que o benefício de se relacionar com pessoas, de trabalhar as dificuldades de pessoas diferentes, de momentos, é justamente tornar o nosso caráter mais semelhante ao caráter de Deus. Parece muito subjetivo. Interessante, ok, legal. Mas olha que privilégio a gente se tornar naquilo que Deus moldou a gente. Falou assim: "Ó, você foi criado à minha imagem, à minha semelhança. E você está fugindo disso. E eu vou usar as circunstâncias para fazer você retornar para que você seja cada vez mais parecido comigo, mais paciente, aceitando mais as pessoas, amando aqueles que não podem ser amados, aqueles que não merecem o amor, e aí vai. Só que isso é duro, é luta, é relacionamento, é renúncia, é entrega, mas é isso que normalmente Deus faz com a gente, né? Tá nesse processo? Processo é a palavra do dia aqui, É, o processo. processo é a palavra do episódio. Então você tá nesse processo de buscar melhorar a sua vida espiritual, de crescer em paciência, de buscar essa meditação dia e noite na lei de Deus, na palavra de Deus. Então eu tenho um convite especial para te fazer, para você não ficar sozinho nessa caminhada. Porque às vezes esse começo pode ser difícil, ou às vezes no meio do caminho a gente também pode tropeçar e pode esbarrar em dificuldades ali que comprometem essa jornada. Então, quando a gente tem suporte, quando a gente tem apoio, tudo flui melhor. Sabe quem pode te acompanhar nessa jornada? Nossa instrutora bíblica, a Esperança. Tá aqui a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, e ela convida, estude comigo pelo WhatsApp. Tem um curso especial que foi preparado, Como Melhorar a Minha Vida Espiritual. E esse curso vai trazer exatamente elementos para que você cresça dia após dia. Gente, a gente falou aqui, pastor e eu comentamos tanto aqui sobre esse processo, né? Como a gente vai crescendo aos poucos, a gente não se conforma onde está, a gente quer melhorar nos nossos relacionamentos e no nosso relacionamento
com Deus também. Então, quer fazer o curso Como Melhorar Minha Vida Espiritual? Você vai fazer o seguinte, vai entrar em www.novotempo.com/vida espiritual. Esse é o caminho, você vai ser direcionado para uma conversa de WhatsApp e a esperança vai te conduzir ali. A esperança vai te mostrar todos os passos para você participar desse curso. 100% gratuito, tá? É simples. Tá no WhatsApp, gente. Tá super prático, tá ali na mão, né? É algo que é uma ferramenta que a gente dispõe, que a gente usa tanto. Não use isso, não use o WhatsApp como uma ferramenta de impaciência, tá? Vamos trabalhar ela como uma ferramenta de paciência para aprimorar o fruto do espírito, para criar essa disciplina espiritual, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. www.novotempo.com/vida espiritual, e você participa aqui junto com a Esperança desse estudo pelo WhatsApp. E vamos juntos desenvolvendo essas capacidades, essas habilidades, né, pastor? Porque não é fácil, né? Não é Somos, assim da noite pro dia, não, somos seres né? humanos, né? Todos nós falhamos, né? Todos nós somos cheios de sentimentos, né? Todo mundo tem raiva, todo mundo tem paixão, todo mundo tem amor. O detalhe é que a gente está com esses sentimentos todos desorganizados na gente, né? Então, assim, você tem que ter tristeza pelo pecado. Você tem que ter paixão não por uma pessoa que você não tem que se apaixonar. Tem que ter paixão pela palavra de Deus. Então, a gente precisa buscar Deus para Ele reorganizar essas coisas em nós, né? Esses sentimentos que todos nós temos. Ó, um estudo diz que a gente espera mais facilmente por algo que realmente importa. Nesse sentido, fica mais fácil esperar a volta de Jesus quando ela realmente faz sentido. A gente espera pelas coisas espirituais quando elas realmente fazem sentido. Como a gente busca sentido para isso? Então, uma vez eu vi uma pesquisa que diz o seguinte: é, talvez você esteja chegando aí, não sei como é que. Mas as pessoas começam a se preocupar mais com Bíblia e religião, independente, a partir dos 40 anos. Até os 40, as pessoas não ligam muito. E até mesmo no aspecto Novo Tempo, eu lembro que uma vez foi feita uma pesquisa em cima disso aí, as pessoas buscam mais velhas, começam a buscar religião. Por quê? Porque elas começam a perceber que existe uma necessidade disso, que o tempo está passando, que a vida, eu já tenho menos tempo de vida do que tive, né? Então, quando você vê que aquilo faz sentido para você, você se entrega mais. Você falou da volta de Jesus ali. Faz muito mais sentido aguardar a volta de Jesus para alguém que perdeu um filho do que alguém que nem filho tem, que é um adolescente, que quer jogar bola, que quer brincar, que não pensa nisso, né? Então, de fato, a gente se envolve com aquilo que faz sentido para nós. Tem o programa Anjos da Esperança aqui, né? Por exemplo, eu lembro uma vez, fui apresentar o programa Anjos da Esperança, e tem muitas pessoas de várias crenças religiosas que apoiam a Novo Tempo através do Anjo da Esperança. Não só adventistas, embora a Novo Tempo pertença à igreja adventista. Daí a pergunta, Vasti, que eu faço para dar esse exemplo que a gente está falando, de fazer sentido. Por que uma pessoa de uma outra crença religiosa apoia financeiramente a Novo Tempo? Porque eu penso assim, ela olha e assiste você falando, a gente aqui, um programa, e ela fala assim, faz sentido isso para mim. Só pode ser isso. Ela fala assim, não é uma coisa jogada, faz sentido. Então, realmente, a gente gasta energia, a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro, no sentido positivo, naquilo que a gente realmente fala assim, faz sentido para mim, vale a pena para mim. O ser humano é assim, né? Nós somos dessa maneira. Mas nessa caminhada aí do esperar, porque o esperar para algumas pessoas é mais breve, para Uhum. outras vai demorar, vai depender. Para a volta de Jesus vai depender, inclusive, do tempo de vida de cada Sim, um, né? exatamente. Então, o esperar pode ser mais demorado para um, ou essa própria experiência real mesmo de Jesus. Para alguns pode acontecer mais cedo, para outros pode acontecer mais tarde. E neste caminho aí, a gente se depara muitas vezes com o medo, com a ansiedade, né? E a ansiedade que, assim, que hoje está permeada em todo mundo, né? Em todas as idades, todas as gerações, classe social, né? E a gente lida com isso. Então, como que a meditação pode me ajudar, o meditar na palavra de Deus pode me ajudar a lidar com essas incertezas, com essas inseguranças aí na caminhada? Você falou sobre ansiedade, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, ó, se você é ansioso, pergunta às pessoas,
Ah, se você é ansioso, bem-vindo ao clube. Esse é o mundo do clube dos ansiosos, né? É um mundo de pessoas ansiosas. Mas você perguntou sobre a meditação e eu volto para a questão justamente da nossa vida. Quando eu era estudante de teologia, Basti, aconteceu uma experiência que eu conheci um senhor, ele já era idoso, ele estava cego, ele morava numa comunidade em uma cidade do Brasil, uma pessoa assim que estava desprestigiada pela sociedade. 80 anos, mais de 80 anos, cego, pobre. Ele tinha sido muito rico, a esposa abandonou, perdeu tudo. E uma vez eu era estudante, fui visitar esse senhor, e ele olhou para mim e falou assim: por que Deus permitiu isso? Responde para mim. Ele falou assim: por que que Deus permitiu isso para mim, para minha vida? E eu era estudante, né? E até hoje eu não tinha muito o que dizer para ele. Assim, eu vou falar o quê? Ah, porque Deus tem um. Mas aguarde, Deus tem um plano para sua vida. Ele tinha mais de 80 anos, cego. Assim, não tinha. Ah, você ainda vai conquistar. Eu ia estar mentindo para ele. E eu falei assim: olha, eu não sei muito o que dizer para você, mas eu lembro que ele começou depois procurar ler a Bíblia, não por ele, mas pessoas lendo, ele pediu para pessoas lerem. Até que um dia eu fui lá, terminando essa história, e ele falou assim: ah, hoje eu sei que Deus tem um plano para mim. Hoje eu tenho paciência e sei que em algum momento Deus vai cumprir na minha vida ou não depois o plano que ele tem. Qual que é a lição que eu aprendi dessa história que eu resumi para você? Tem coisas que não adianta as pessoas falarem. É a gente e Deus. Foi ele buscando a Deus que deu essa paciência e essa certeza da fé. Por isso que é importante a gente individualmente buscar a, essa reflexão com Deus, a busca da palavra de Deus. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum psicólogo, nenhum líder religioso, nenhum psiquiatra conhece o teu coração e o meu coração tanto quanto Deus conhece. Ele sabe se o teu problema é emocional, se o teu problema é espiritual, se o teu problema é uma questão genética. Então, meditando na palavra de Deus, buscando esse encontro diário com Ele, é que a gente vai ter a certeza da condução dele na nossa vida. Então, a gente volta para o mesmo aspecto. Você quer ter esperança, quer ter certeza das coisas da vida, da certeza da salvação em Cristo Jesus, é caminhando com Ele. Nenhuma palavra que eu poderia ter dito para aquele senhor resolveria o problema. Ah, mas o pastor tem que ter uma palavra. Tem horas que a gente não tem nenhuma palavra. Mas a palavra de Deus, Deus tem. Para nos resgatar e nos tranquilizar em momentos difíceis. Né? E como é que a gente entende isso, né? Que Deus trabalha nesses momentos de dor, de dificuldade, embora isso não parta dele. Você fala assim, como é que cada pessoa entende isso para si? Como pode ser tão importante, ó, a dor, o processo de novo, Aham. né? A dor, as dificuldades. Como isso pode ser tão importante para burilar o nosso caráter, para nos forjar na fé, para nos fazer crescer em fé. Mas isso não parte de Deus. Deus não quer o mal pra gente, né? Ele não dá a doença pra gente ser forte. Eu vou lembrar da história de José. Olha só, eu gosto muito do que. Tem uma autora que eu gosto, muitos conhecem aqui. Ela escreveu Patriarcas e Profetas. Ellen White. Ela fala algo curioso sobre a história de José. Ela fala assim: Deus não colocou José no buraco. Deus não colocou José na casa de Potifar. Deus não colocou José na prisão. Mas de uma maneira que nós não sabemos explicar, Deus usou todas essas coisas ruins para cumprir na vida de José o propósito que ele tinha. Então, assim, como que eu vou entender que, Deus não faz coisas ruins para mim, mas como é que eu vou entender essas coisas difíceis? Olha, de uma maneira que a gente não sabe explicar, Deus permite algumas coisas, ele não quer, mas ele usa mesmo a maldade humana na nossa vida. Tem alguém fazendo uma maldade com você? Deus não quer isso, Deus não provocou isso, mas Deus pode usar isso para cumprir na tua vida o propósito que ele tem. Como? Não sei. Deus sabe. Essa mesma autora fala assim: Deus tem 1000 portas e 1000 maneiras de resolver problemas que a gente não sabe. A gente não vê uma porta, ele vê 1000. Então, essa é a certeza que a gente tem, né, de um Deus que está conduzindo as coisas e que mesmo as coisas ruins que acontecem, elas servem de lição, de fortalecimento e para cumprir o resultado final que Deus tem na nossa vida. Mas isso, quem que vai dar essa certeza para a gente? É um pastor falando? É um psicólogo falando? Não. É você e Deus. É na comunhão com Deus. É se aproximando dele, é tendo um momento a sós com ele. No momento de meditação, de busca. Né? É o conhecimento. E não tem Exatamente. jeito de conhecer sem meditar na palavra. Exatamente. Tem que se aprofundar. Relacionamento. Não tem como você conhecer alguém se você não conversar com ele, não ouvir a voz dela ali, não interagir com a pessoa. Né? E é basicamente isso quando a gente fala em meditação, né? Conhecer a Deus
E quando você está num momento difícil, você vai ouvir a voz dele, porque você conhece a voz dele. Você sabe quem é ele na sua vida, né? A palavra de Deus vai falar com você, você fala assim, eu conheço, porque eu convivo. A gente dá exemplos de sofrimentos aqui, de doença, né? A gente dá exemplos tão complicados, mas a gente só vai entender nesses momentos difíceis se a gente realmente caminha com Deus, né? Essa é a visão que a gente tem da E palavra de não Deus. pode ser isolado. É por isso que lá no Salmo está dizendo: medito dia e noite. Uhum. Porque se for só isolado, não vai provocar esse reconhecimento da voz. Quem é que está falando comigo? Isso aqui é só um pensamento aleatório ou é Deus que está me trazendo isso? Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não sabe quem está falando com a gente, né? O objetivo de Deus é estar sempre com a gente, né? Até porque Adão, Eva, quando Eva se distanciou um momento de Adão e de Ele Deus buscou. pessoalmente, aí foi o momento dela escorregar. Quando ela comeu o fruto proibido ali, ela escorregou. Então Deus fala assim, ó, medita de noite, caminhe comigo, porque às vezes num momento difícil, se a gente não estiver meditando, a gente estiver pensando em outra coisa, a gente vai cair. Se estiver pensando eu penso 99% do meu dia nas coisas de Deus, mas 5 minutinhos eu penso em algumas besteirinhas ali. É ali que você vai cair. É aquele porque existe um inimigo que está à espreita. A gente não percebe, a gente fala pouco sobre isso, a gente se esquece, mas existe um inimigo que está de olho em cada momento da nossa vida, procurando um espacinho para derrubar. Por que Deus fala? Medita dia e noite, todos os momentos, esteja comigo, porque no momento que não tiver, se você não se blindar de mim, pode ser um momento que você vai sofrer, você vai fazer pessoas sofrer, e que você vai se dar mal nessa vida, né? Tem uma história que é interessante, eu vou parafrasear aqui, trazer Uhum, para o nosso contexto, que é dois alunos e uhum, eles vão até um líder espiritual que vai ensinar ali a meditar na palavra. E aí eles com o apetite ali muito aguçado e queriam comer. E aí um pergunta pro líder, né? Fala, eu posso comer enquanto eu medito? Aí o líder falou, não, de jeito nenhum, que absurdo que é esse, né? E aí o outro pegou, pensou, voltou lá e falou: "Não, quer ver que vai dar certo?" E ele virou pro líder e falou assim: "Eu posso meditar enquanto eu como?" "Ah, pode." E aí fez toda a diferença, porque é isso, assim, quando a gente coloca essa meditação na palavra de Deus em tudo, e aí funciona, uhum. né. Então é no deitar, no levantar, no comer. Porque parece desrespeitoso você comer enquanto medita, né? Soa É, desrespeitoso, né? é. Mas a lição dessa história, como você mencionou, é o viver meditando. Não importa o que você está fazendo, o momento da sua vida. Está trabalhando? Estou meditando. Estou pedindo a orientação de Deus sobre o trabalho É aqui, aquele né? verso que eu li que está aqui no meu pensamento, que eu guardei no meu coração, que está guiando inclusive a minha atitude. E se a gente está sendo conduzido por Deus, ele vai fazer a gente lembrar É, daquele momento ali todo especial, né? com certeza. Tem um outro verso que diz, 1 Coríntios 13:4, o amor é paciente. O que isso ensina pra gente sobre a paciência? Porque na verdade, é o seguinte, o amor ele ajuda a gente a trabalhar a paciência, por quê? Porque a gente tem que renunciar ao eu, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem ama não ama por quê? Ama apesar de. Então, assim, quem ama não ama porque ele é bonitinho, porque me trata bem. Claro, né? Existe um feedback, existe uma necessidade de troca. Mas o amor, ele tem que ser baseado no apesar de. É uma renúncia. Então, quem ama, o próprio amor ajuda a gente a trabalhar essa paciência, a trabalhar essas questões que a gente já mencionou no que diz respeito a relacionamento aí, né? Isso é muito importante. Agora, uma coisa, Vasti, que eu acho que é bem significativo também com relação ao que a gente tem conversado é o seguinte: é, existem coisas na vida que dependem do tempo. E como a gente está dizendo falou sobre ansiedade, sobre processo, sobre meditação, sobre paciência, o tempo é algo que é fundamental. Uma vez eu vi uma frase que talvez seja comum para muita gente, diz assim: uma mãe faz um filho em 9 meses, mas 9 mães não fazem 9 filhos em um mês. Entendeu? Tem coisa que não é a quantidade, Uhum. tem coisa que é o tempo. É o tempo, os 9 meses, é o processo ali que vai ajudar as coisas a amadurecerem. Então, para a gente avançar na vida, e Deus trabalha. Por que Deus às vezes não responde na hora? Por que às vezes Deus espera algum momento na nossa vida? Agora, assim, teoricamente é muito gostoso e fácil a gente falar disso, né? A gente está discutindo aqui, mas quando cai na Na nossa vida, na prática, é. prática, não é fácil.
Mas isso é fato e necessário. Existem situações na nossa vida. Sabe aquela pessoa que magoa você? Você fala assim, cara, ou fez alguma coisa má pra você, no momento ela tá achando, você fala assim, cara, só o tempo para dizer. O tempo vai mostrar para ela quem estava certo. Às vezes não, às vezes a pessoa nunca vai entender, mas existem situações que a pessoa vai refletir depois, vai ligar para você, poxa, desculpa aí, errei. Comigo já aconteceu várias situações assim, inclusive eu com pessoas e pessoas comigo. E você fala assim, realmente o tempo vai ajudar. Então, diante de tudo que a gente conversou também, eu penso que o tempo é uma forma como Deus trabalha com todas essas questões que a gente falou, né? A paciência é o tempo, né? E o processo todo que a gente tem mencionado. E quando a gente fala de amor e paciência também, é porque no exemplo que o senhor deu aí, às vezes a gente tá assim, né, querendo ser paciente, não, mas sua hora vai chegar. É. Não é com amor, né? Aham. A gente tá movido ali pela irritação, pelo contrário da paciência, né? A Uhum. origem da paciência, o amor é paciente, porque é isso, né? Não é querendo a vingança, não é. É com amor que a gente ensina, é com amor que a gente espera, que a gente ensina a esperar também. Se faltar o amor, a paciência vai ser falha, né? Agora, voltando ao aspecto do amor que você mencionou, né? Deus é amor, Sim. né? E a gente só consegue realmente ter essa paciência se a gente buscar a fonte do amor. Eh, e mesmo amando, a gente não tem garantia que as pessoas vão entender esse amor e entender a nossa paciência, né? A gente não tem ninguém que amou mais do que Deus ama. Deus é amor. Mesmo Deus amando, mesmo Deus tendo paciência, Deus trabalhando, um terço dos anjos do céu abandonaram. Não quiseram saber. Não se importaram. Mesmo Isso é algo Jesus, que é inexplicável também. Deus é amor. Deus amou, teve paciência. Então, assim, o amor não quer dizer que vai dar o resultado sempre final que a gente espera na pessoa, porque existe a questão individual de Do escolha outro. do E outro. o livre-arbítrio, a Mas escolha o dele. amor trabalha, de certa maneira, em nós mesmos. É Deus trabalhando em nós. Quando eu tenho a fonte do amor em mim, Deus vai trabalhar na minha realidade. Jesus mesmo aqui na terra, 12 discípulos. Jesus foi amor do começo ao fim E aqui. paciente E também? paciente também. Mas teve um que não quis saber dele. Não importa. Rejeitou. Então, o amor em última instância, ele ajuda as pessoas, mas ele trabalha em mim a paciência, porque é a fonte de Deus em mim, na minha vida. Como Jesus demonstrou essa paciência aqui na Terra? Olha, eu penso assim de várias maneiras, mas principalmente amando as pessoas até o fim, aqueles que eram difíceis, né? Acho que todo mundo aqui tem pessoas que você tem dificuldade de lidar. Carne de pescoço? Carne de pescoço, né? Você tem o tipo de pessoa que você tem dificuldade de lidar? Ah, falso, lerdo, mentiroso. Talvez você pense em alguém. Tem gente que vai falar assim, não, eu me dou bem com todo mundo. Ótimo, maravilha. Mas Jesus, ele trabalhou de maneira prática se relacionando com pessoas difíceis. Então, porque só dos 12 que ele escolheu ali já eram difíceis, né? Ele teve que Foram os lidar com líderes. fora os líderes, quem muitos, queriam colocar ele na berlinda ali, É. cutucavam, Vim para os que eram meus e os meus não me não receberam. receberam. Então, é a forma como Deus trabalha também, através de Cristo Jesus, a paciência dele foi se relacionando com pessoas difíceis. Lá em Hebreus 6,12 diz que aqueles que herdam as promessas o fazem pela fé e paciência. Ou seja, a promessa que a gente espera, a promessa da vida eterna, Uhum, ela vai exigir de nós fé e vai exigir de nós paciência. Vai uhum, exigir o fruto do Espírito, né? exatamente. E paciência, né, esperar, né, a palavra esperar que tem a ver com paciência, ela não é algo estático, né? É algo prático. Então, eu vou esperar a volta de Jesus. Eu tenho paciência, a recompensa virá para mim. O quê? Eu de braços cruzados aqui esperando? Não. Vá atrás, ajude pessoas, busque em mim, melhore, cresça, vá à frente, siga um propósito na tua vida, né? Então, enquanto a gente espera a volta de Jesus, enquanto a gente está em crescimento, Deus está dizendo assim: desenvolva, né? Quando a gente fala em paciência, em esperar, estou esperando o ônibus. Vou ficar em pé aqui enquanto o ônibus não vem. Não é nesse sentido que Deus está dizendo. Está dizendo no sentido da gente trabalhar isso em nós até que ele venha. E trabalhar junto às pessoas também. Esse é o nosso desafio que a gente tem todos os dias. Se tornar melhor cada dia mais. Não por nós, mas por buscar Deus, por meditar na palavra de Deus. E ele vai fazer essa mudança na gente. Qual que é o seu conselho final, então, para quem está
Para quem até agora a oração era: Senhor, dá-me paciência. Continuo orando bastante. Mas o segredo, eu vou repartir aqui, vou replicar o que eu já falei. Talvez um conselho que eu ouvi uma vez que eu falei aqui, né? Acorda de manhã, coloca sua vida nas mãos de Deus e segue a tua vida. Mas vou complementar dizendo assim, não somente amanhã, mas de tarde, de noite, esse texto que você mencionou várias vezes, né? Que de dia e de noite. Então, quando a gente caminha com Deus, num primeiro momento vai ser difícil. Busque isso intencionalmente. A nossa luta não tem que ser para vencer o mal. A nossa luta é para a gente ter vontade de buscar Deus, porque Ele vai vencer o mal. A minha luta, se eu quiser lutar Sim. contra o mal, eu vou perder. Senhor, minha luta é para ter vontade de estar com o Senhor. E eu estou com o Senhor agora, então vença por mim. Todos os momentos da sua vida, busque a Deus, mesmo às vezes não querendo. É igual academia. Eu não quero, mas precisa. O remédio amargo, eu não quero, mas precisa. Em alguns momentos eu não vou ter vontade de buscar a palavra de Deus, eu preciso. Então, se esforce, busque, e eu acredito que a recompensa virá no final. Legal. É isso. São as disciplinas, né? É É isso. criar um hábito de vida, é meditar na palavra dia e noite como um hábito de vida e encontrar prazer nisso. Obrigada, pastor. Valeu, Vasti. Foi um papo muito bom. Legal. Aprendemos bastante, né? Tomara que a gente coloque em prática todos nós, quem está acompanhando também, né? É um desafio que a gente tem, o maior desafio é buscar Deus e Ele nos fortalece em todos os sentidos. Exatamente. Né? Que seja o objetivo para 2026, a gente meditar na palavra de Deus, a gente ser mais paciente com a gente, sim, mas mais paciente com o próximo também, né? Esse é o Nos desafio. nossos relacionamentos, isso vai nos fazer crescer. Obrigada. Valeu, muito obrigada. E muito obrigada a você também que chegou até aqui, ao finalzinho desse episódio, que conversou com a gente, interagiu aí nas redes sociais, ou você que sente que está precisando melhorar mais. Eu sei, eu estou nesse grupo também, viu? Então vamos juntos nessa caminhada. A gente está no comecinho aqui dessa série, dessa jornada sobre disciplinas espirituais. Então, se você não viu, a gente já falou sobre oração, agora estamos falando sobre a meditação na palavra de Deus e vem muito mais por aí. Acompanhe a gente, já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo, segue a gente nas redes sociais também, Hope Hour NT, e vai ser muito bom ter você nessa caminhada aqui junto comigo. Gente, pastor, valeu. Terminou, né? Até a próxima, então, né? Até a próxima, que seja breve, semana que vem eu tô aqui e espero você, viu? Pra gente crescer junto. Beijo, até lá.